A partir de agora, na Rádio Esperança, especial Eleições 2022. Olá, ouvintes da Rádio Esperança. Eu sou Marcelo Marim e estou aqui mais uma vez com essa programação especial da nossa emissora, onde nós estaremos tratando das eleições que ocorrerão neste final de semana, onde estaremos elegendo nosso próximo presidente da República e, no nosso caso aqui do Rio Grande do Sul, nosso próximo governador. Você pode acompanhar a nossa programação pelo YouTube e também pelo Facebook. Digite ali no seu navegador Rádio Esperança de Porto Alegre. E acesse a nossa página, a página da Rádio Esperança de Porto Alegre, AM 1390. Você pode também compartilhar com seus amigos que estão em regiões mais distantes. Eles podem nos ouvir pela internet. Acesse através do link rd1390.caster.fm. Conosco hoje nosso querido irmão Marco Antônio Reis, empresário aqui de Porto Alegre, e nosso amado deputado estadual Tiago Simon. Olá, Marco. Olá, Tiago. Vamos então iniciar o nosso bate-papo aqui. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, ouvinte da Rádio Esperança. É um prazer estar aqui de volta, falando desse assunto, que é político, mas também é espiritual, à medida que estamos vendo que tem pessoas que estão querendo, através da política, implantar valores e princípios anticristãos. Como eu falei e tenho falado sempre, é por esse motivo que a igreja no Brasil tem se levantado e opinado sobre assuntos políticos. Nunca foi da igreja influenciar o voto do seu fiel. Não é papel da igreja, nós não achamos isso certo, a igreja influenciar o voto dos seus fiéis. Porém, nessas eleições, por uma razão óbvia, que os políticos entraram em assuntos que pertencem às religiões, que é a moral, a ética, o que é certo e errado, o que é bom e ruim, que as religiões ensinam aos seus fiéis. E agora vem essa ideologia, que encabeçada no Brasil pelo PT, pelo Lula e seus companheiros, querendo nos trazer uma ideologia, através das leis, nos obrigando a aceitar coisas que ferem a nossa consciência, ferem nossos princípios e afrontam o nosso Deus. Por isso que nós estamos aqui agora, como cristãos, debatendo esses acontecimentos políticos. E eu queria propor, Tiago, para ti, domingo aconteceu um fato relevante político que pode influenciar as eleições, que é a atitude impensada e reprovável do deputado Roberto Jefferson. Tiago, queria te pedir que tu comente esse acontecimento e as implicações políticas disso. O que você acha sobre isso? Bom dia, boa tarde, Marco, Marcelo. Uma honra estar aqui na Rádio Esperança, podendo compartilhar um pouquinho mais do nosso entendimento, da nossa experiência, daquilo que Deus tem gerado no nosso coração, como foi bem colocado por ti. Acho que muito mais do que as eleições, o nosso desejo do nosso coração, muito mais do que tudo, ver realmente Deus abençoando nossa nação, Deus abençoando o nosso país, Deus fundando uma geração que realmente esteja firmada em princípios, em valores da liberdade, da justiça, da democracia, não é? De uma educação sem ideologia, de um Estado mais leve. Quando nós falamos em política, nós falamos realmente
numa política, não numa acepção partidária, mas muito mais num conceito principiológico, num conceito, você que é um empreendedor, alguém que tem, durante tantas décadas, vem empenhando o teu dom, não é, para gerar riqueza, para gerar renda, para gerar empregos, não é? Nós queremos liberdade econômica, nós queremos realmente um ambiente onde a nossa individualidade, a nossa fé, as nossas convicções, e todas as convicções, não apenas as nossas, não é? Num ambiente de pluralidade, num ambiente de respeito, num ambiente de tolerância, no sentido correto dessa palavra, não tolerância com a iniquidade, mas tolerância com as diferenças que todos nós temos. Isso é bíblico, né? Nós temos que amar a todas as pessoas, e acho que, acima de tudo, acima da política, acima das eleições, acima das ideologias, é isso que o Evangelho nos traz. E essa questão que você coloca, Marco, é uma questão muito importante, né? Porque ela reflete de maneira muito, muito cristalina o acirramento, não é? Talvez o momento, Deus queira que seja o momento e não venhamos a ultrapassar essa fronteira, mas o momento mais tenso, mais difícil que nós enfrentamos nas eleições. O Roberto Jefferson tem um histórico, ele é digamos assim, ele é um homem-bomba, é uma pessoa que já causou abalos na República em diversos momentos, né? É alguém que já esteve profundamente ligado a esquemas de corrupção, depois se tornou um delator, passou a denunciar todo o esquema do mensalão, depois se aproximou do presidente Bolsonaro, mas é uma pessoa que a gente sabe, né, que é uma pessoa que não tem nenhuma estabilidade, muito embora muitas vezes ele tenha sido porta-voz, através da sua eloquência, de denúncias e de críticas muito contundentes e necessárias, né? Bom, nesse caso, desnecessário falar que ele perdeu completamente a noção a noção das coisas, né? Cometeu um crime, mais um crime, né? Graças a Deus, o presidente se posicionou de maneira clara que quem recebe policial a tiro é bandido. Então, eu acho que ele se posicionou de maneira muito correta e pontual. E, obviamente, nós, como cristãos, não temos de forma alguma como coadunar com esse tipo de posição. De acordo contigo, Thiago, e mais, agora vendo o PT e a esquerda toda usando esse episódio, né, e estão deitando e rolando, e de novo fazendo a narrativa em cima dele, explorando isso como se o culpado fosse o Bolsonaro, né? Não querendo defender o Bolsonaro, mas, gente, não tem nada a ver. Alguém tem um surto, né? A gente vê, depois apareceu falando num vídeo, tá, nas redes sociais, a cara dele está transtornada, ele surtou, né, e culpou o Bolsonaro. Não, o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Isso é um ato isolado do Roberto Jefferson. Tu pensa bem, Thiago, tu pode ter um amigo, a gente tem amigos, né, em lugares. Imagina se um amigo meu surta e faz uma bobagem. Eu sou culpado. O que eu tenho que ver, né? Uma pessoa que eu ando, eu conheço há anos, pode ser meu vizinho, meu colega de aula, etc., um colega de trabalho, ou meu amigo que frequenta a minha casa. Pronto. Né? Se bem que o Roberto Jefferson nem é próximo do Bolsonaro, mas vamos supor que eu tenha um amigo que frequenta a minha casa. E esse cara, por algum motivo, surta e comete um ato bárbaro. Eu sou culpado disso, gente. O que eu tenho que ver com isso?
né? Eu quero falar, viu, Marco e Thiago? Eu estava ouvindo hoje de manhã uma declaração do Lula, né? Ele explicando que ele não foi no debate e que agora ele vai atrás dos jovens e vai começar a reestabelecer a verdade. Me chamou muita atenção essa frase, né? Nós vamos sempre agora andando por aí, restabelecendo a verdade. Olha só o que está acontecendo, né? Esses partidos, essa ideologia da esquerda falando em verdade. Eu me sinto ridículo, como o Marco outro dia falou, é ridículo nós tentar explicar assim que existe homem, existe mulher, né? Cachorrinho, cachorrinha, que a galinha é diferente do galo. A gente se sente, mas nós estamos numa época explicando isso. E agora eu ouço essa frase do ex-presidente Lula dizendo que ele está restabelecendo a verdade. Então eles decidem o que é a verdade. Agora decidiram então que essa verdade, para eles é verdade isso. O Roberto Jefferson é amigo do Bolsonaro. Então tudo que ele faz, esse tiroteio, essa granada que ele lançou, e toda essa coisa, é culpa do Bolsonaro. Essa é a verdade que eles estão apregoando, né? Uma mentira dessa dizendo que é verdade. Que absurdo isso, né? Não, é verdade. É verdade. Eu acho que nós vivemos uma campanha, infelizmente, uma campanha sem precedentes. O grau de manipulação das massas, né? É uma coisa impressionante. E acho que é interessante a gente colocar que isso, na verdade, é uma própria estratégia do marxismo cultural. Essa manipulação psicológica das massas, né? E até mesmo, estava lendo aqui essa subversão ideológica, né? Ou uma guerra psicológica, ela chega a mudar, não é? Até mesmo a percepção da realidade, que mesmo diante de uma abundância de informação em contrário, as pessoas não são capazes de chegar às conclusões racionais, às conclusões óbvias, às conclusões de acordo com os fatos. Tá? Então, a gente realmente vê que toda essa ação concatenada por parte do PT, por parte do Lula, ela está muito intrincada com um conjunto de ações que já vem mudando a percepção psicológica de uma grande parcela da população, ou seja, a ideologia faz com que essas pessoas enxerguem por filtros, e não adianta o que você mostrar para ela. Infelizmente, essas pessoas, elas acreditam naquilo que a ideologia passa a trazer. E o que a gente vê é uma ideologia que começa a ridicularizar a tradição, que começa a romper valores, que começa a atentar contra a religião, né? Que cerceia a liberdade religiosa. Então, assim, é realmente muito preocupante o quanto a esquerda tem afrontado, não é? Através o próprio Deus. Exatamente. Ela tem afrontado o próprio Deus, né? Ela não tem afrontado a direita. Por isso que a igreja tem levantado e discutido política. Quando chega à esquerda, o lugar dos pastores é nos templos. E é verdade, né? E o lugar de vocês é lá no Congresso, nos palácios, né? Não é dentro da casa da gente querendo fazer a cabeça da gente. O lugar do político é fazer política. Esse é o papel dele. É cuidar da coisa pública, da administração pública. E nada de vir definir conceitos de certo e errado e conceitos de moral. Isso é coisa das religiões, insisto. E nós, como igreja, cremos em Deus, cremos em Jesus Cristo, cremos na Bíblia, que é a palavra de Deus, e dali extraímos os nossos valores. Não é como eles, que trazem de filósofos que a maioria talvez não conheça. Né? Marx é mais famoso, Lenin é mais famoso, mas tem um tal de Gramsci, italiano.
esse sim, né, parece mais diabólico que todos, né, que eles trazem esses valores desses filósofos, né, e querendo, através de leis, nos impor essas ideologias anticristãs. Eles querendo empurrar a goela abaixo, daí a igreja se levanta. Por exemplo, todo mundo tem o direito de se drogar. Mas como assim? Todo mundo tem direito de matar? Nós, como cristãos, dizemos, vem cá, antes de se matar, vem aqui. Tem esperança, meu amigo. Não, não faz isso contigo. Tem esperança. Tem um caminho para ti. Tem uma vida para ti. Nós ajudamos as pessoas a viver a dignidade da sua cidadania. Isso que o cristão faz. E todas as instituições cristãs, quando lidam com o ser humano, é para levantá-lo como ser humano digno. Porque nós vemos o homem como alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso que amamos o ser humano, porque ele foi criado em imagem e semelhança de Deus. E essas ideologias, elas querem levar as pessoas a usar livremente drogas, destruindo suas vidas, destruindo suas famílias. Entende? Então, isto em si, só que a gente vai parar para pensar, isso é uma coisa muito importante a ser levada em consideração quando nós exercemos o nosso voto. Tem que refletir na implicação do voto, gente. Tem que refletir que o teu voto pode estar sustentando doutrinas anti-Deus. E no final das contas, quem vai pagar o preço somos nós. Somos nós, porque o que aconteceu em alguns países onde se tinha a liberdade, onde os valores morais da palavra de Deus, eles existiam na sociedade, os cristãos e as pessoas, de uma maneira geral, deixaram o barco rolar. Aí eu quero dizer o seguinte, que essas pessoas da ideologia da esquerda, elas não desistem. Elas não desistem. Por exemplo, essa ideia de colocar nas escolas a ideologia de gênero, não pensem que eles desistiram. Não pensem. Não. Vão continuar, vão tentar. E vão bater na porta. Que nem aquele robô da internet, assim, que nós vemos aí, pessoal, que tenta invadir os programas. Ele tenta aqui, tenta lá, e tenta lá, e tenta lá, e tenta, não dá na porta, não dá na... É que nem uma pessoa tentando roubar um carro, aí tenta na janelinha, não consegue, aí vai lá na porta-mala, não consegue, aí vai lá tentar pelo capô, não consegue, vai tentando, e não para nunca. É verdade. Até que... Essa é uma característica da esquerda. Tiago, eu queria também te fazer uma outra pergunta. Sobre as eleições estaduais, a gente está falando muito das eleições, né, nacionais e esquece um pouco da estadual. A estadual é de igual importância, né? Então, queria que tu comentasse como é que está a eleição. Acho que o cristão também tem que ter um direcionamento nessa eleição. Nós temos duas eleições pela frente. Temos a eleição para presidente e a eleição para governador, né? E nós temos que ter um direcionamento. Por favor, Tiago, comenta para nós sobre a eleição estadual. Perfeito. Marco, eu acredito que as eleições aqui do nosso estado, elas vivem um falso dilema, no sentido de que o Eduardo Leite seria um candidato de centro. Na verdade, hoje me parece muito claro que existe aqui no Rio Grande do Sul uma aliança muito clara desse rapaz, o Eduardo Leite, com o petismo, com o Lula, né? Tanto é que o Lula, ele veio ao Rio Grande do Sul, foi até a frente do Palácio, recomendou que não se votasse no Onyx, tá? Eu, como você sabe, ao longo desses 4 anos como deputado, aprovei algumas medidas importantes de reformas estruturais do Estado, que foram feitas no governo Leite, mas num balanço, indiscutivelmente, a gente pode observar que o governo dele foi um governo que ficou muito aquém daquilo que nós desejaríamos do ponto de vista político e econômico, tá? E também moral. A gente olha, por exemplo, o Onyx tem levantado muito essa questão, a taxa de crescimento econômico do Brasil,
que é muito maior que a do Rio Grande do Sul. A gente viu a gestão da pandemia aqui no nosso estado, que foi extremamente mal conduzida, gerando centenas de milhares de fechamento de empresas e perdas de empregos, isso afetando a renda das famílias. Você vê que o coordenador científico da política de pandemia aqui no Rio Grande do Sul era o reitor da CEPEL, da Federal de Pelotas, que era um cara do PSOL, que agora se filiou ao PT, o Pedro Alau, que indiscutivelmente estava tratando a pandemia, que era uma coisa que nós não refutamos a importância de, em alguns momentos, fazer com razoabilidade a questão do fechamento, mas ele trabalhou de maneira totalmente ideológica, com controle social, com muito terrorismo. E aí entraria outras questões, não é? O fechamento das escolas foi uma tragédia muito maior que outros estados, gerando um déficit de aprendizagem enorme, muita ideologia nas escolas, banheiros transgêneros e outras coisas que também, como você colocou aí no início, não condizem, não é, com o papel do Estado, não é papel do Estado. Então, eu vejo, por exemplo, aqui em Porto Alegre, um trabalho, e a nossa confiança, né, como a gente bem sabe, Marco, ela não tá nos homens, não está na política, a nossa confiança está em Deus, mas a gente sabe que bons governantes são instrumentos da bênção de Deus. Tá? Então, aqui em Porto Alegre, a gente viu uma aliança do Sebastião Melo com o Partido Liberal, que é o partido do Bolsonaro, com o Ricardo Gomes, né, que tem esse viés mais de liberdade, de pró-desenvolvimentismo, né? E é isso que eu acho que vai ser melhor aqui para o nosso estado. Eu tive em algumas oportunidades conversando com o candidato Onyx, né? E indiscutivelmente, na minha percepção, ele representa o mesmo projeto político, ideológico, no bom sentido, ideológico no sentido de representa a mesma agenda de valores que nós desejamos, não é? Muito bem. Que está acontecendo no Rio Grande do Sul, se Deus quiser, possa acontecer também aqui no nosso estado. Ótimo. Então, Tiago, resumindo, nós podemos dizer que o grande fechamento na pandemia que foi exagerado. Sabíamos que durante alguns períodos deveríamos fechar, sim, para desafogar os hospitais. Isso não seria coisa mais do que 10 dias, 15 dias no máximo, desafogar os hospitais. Tinha que abrir de novo, ele fechou praticamente 3 meses consecutivos, depois fecha de novo, abre e fecha de novo. Né? E as escolas, então, ficaram quase 2 anos fechadas, né? E podemos dizer assim, que o principal culpado desse caos, né, dessa catástrofe econômica que vem ao nosso estado, que graças ao governo federal foi amenizado, porque o governo federal mandou muitos recursos para cá, que o leite desviou, inclusive, né? Mas que o principal culpado dessa catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul é o ex-governador Eduardo Leite. E agora se quer voltar. Né? E, Marco, eu queria só trazer aí para acrescentar, isso está sendo muito debatido. 3 minutos, gente. Muito debatido, né? Mas fundamentalmente existe, além da questão ideológica que ele é liberal progressista, liberal, né, no sentido das privatizações, da reforma do Estado, mas progressista no sentido da postura em relação às questões identitárias, como a esquerda, né? Então ele está muito próximo da esquerda, mas não é somente isso. Eu acho que faltou... mas faltou essencialmente, Marco, para ele, realmente uma postura moral de alguém comprometido com a verdade, alguém que tem a palavra, e de maneira recorrente, e isso foi para mim o mais importante, né? Claro que o resto, mas ele mentiu de forma explícita em diversas ocasiões. Aquela questão de renunciar para concorrer a presidente, para tentar derrubar o Dória, depois voltar dizendo que só renunciou porque ele não queria concorrer no cargo, enfim. Foi uma sucessão de inverdades que, olha, seria muito, muito, muito negativo
para a tradição do nosso Estado, reeleger o primeiro governador, alguém que tenha um histórico de tantas inverdades como essa. Que a mentira é uma imoralidade, né? Mentir para um governante é um ato muito grave. Ele tem que ser transparente, tem que ser verdadeiro. Este homem é um homem mentiroso, né? Concorda, Marcelo, Thiago? Eu já me posicionei publicamente. Seguindo o que nós temos falado como cristãos, né? Como filhos de Deus, nós temos que votar naquele que está mais alinhado com os nossos princípios. E aceitar um governador que mente, ainda bem que ele não foi preso, né? Porque aí nós estaríamos falando de outros problemas, né? Lá, como é o caso, nós estamos discutindo aí no governo federal. Eu só quis dizer que nós estamos à beira do absurdo, tá? À beira do absurdo. Nós aqui dizendo assim para os nossos irmãos em Cristo, não vote alguém que mente descaradamente, né? Que tem duas versões da mesma coisa. E vamos além, não vote alguém, falando agora do... Eu gostaria mais de falar amanhã, se vocês puderem estar conosco amanhã, né? A agenda de vocês permitirem, amanhã no mesmo horário aqui, falar mais sobre o governo do Estado, porque a discussão maior tem sido do governo federal. Mas é um absurdo. Nós estamos aqui falando de coisas que... Tu consegue imaginar 10, 15, 20 anos atrás, nós estarmos aqui falando numa coisa dessa de alguém que comprovadamente mente para a sociedade e que nós temos que dizer, irmãos, cuidado em quem tu vai votar, não vote num mentiroso. Tu consegue imaginar isso, Thiago e Marco? E Marcelo, sabe que a maior crítica ao Onyx é pelo fato dele ter cometido um erro e se acertado com a justiça. Coisa que é muito difícil hoje no ambiente político. E ele teve coragem de tomar essa atitude, né? Foi o único dentro daquele hall ali de pessoas que tinham uma coisa que é muito usual, receber um recurso e não contabilizar, e ele assumiu diante de Deus, ele fala, e diante da justiça, acertou a situação, não é? E se reelegeu depois. Você veja, se reelegeu com uma votação ainda maior e depois assumiu o segundo cargo mais importante da República como ministro-chefe da Casa Civil, né? Ou seja, muito diferente da posição do Leite, que não somente, mas ele tenta dissimular as mentiras. E tem uma coisa também, a gente esqueceu, ele desviou os recursos que veio do governo federal, que eram para a saúde, naquele momento crítico da saúde pública, né? Ele desviou para pagar contas atrasadas do governo, que não era para isso. Ele desviou recursos preciosos que o governo federal mandou para investir na pandemia, para salvar vidas. E ele não fala, ele escondeu, ele pegou esses recursos, desviou para pagar furos de coisas que ele não estava conseguindo pagar por causa do governo dele incompetente, que danificou muito a economia da saúde. Ele desviou os recursos. Bom, Marco, Thiago e Marco, chegamos ao final do programa. O tempo não permite nós avançarmos. Queremos agradecer aos nossos ouvintes, Deus abençoe a todos e vamos continuar orando para que o nosso povo brasileiro escolha o melhor, o certo, que é aquele que está no coração de Deus. Vamos orar para que seja feita a vontade do nosso Deus, aqui na terra como ela é feita no céu. Deus abençoe a todos e até um próximo programa. Deus abençoe. Você acabou de ouvir na Rádio Esperança Especial Eleições 2022.